A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo, bem-vinda ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Meu nome é José Carlos e para mim é um prazer ter você aqui inscrito no nosso canal. Você que se inscreveu recentemente, muito obrigado. Curta, comente, deixe suas sugestões aí no comentário, se você acha que a gente precisa melhorar alguma coisa. Amém? Hoje, nosso estudo de hoje vai ser Jesus veio buscar e salvar. Nosso texto base, Evangelho de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10, que nos diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Versículo 10, que é o nosso versículo de estudo, vai dizer: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Observe que Zaqueu era um homem rico, chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos, né? Mas, ouvindo falar de Jesus, provavelmente ele ouviu falar de Jesus e foi procurar ver quem era Jesus. A introdução do nosso estudo vai dizer assim: Jesus está afirmando isso em resposta à multidão que reclamava que ele tinha ido ser hóspede de um homem que era pecador, né? Porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele estava dizendo isso em resposta a essas pessoas que estavam dizendo que ele estava na casa de um homem pecador, o principal cobrador de impostos, Zaqueu. Mas não entenderam que essa foi a razão pela qual ele veio ao mundo, buscar e salvar os que estavam perdidos. E isso foi, Jesus veio para isso, buscar e salvar os que estavam perdidos. Coletores de impostos não eram populares, eles eram vistos como a escória da terra. Eles serviram a Roma para ganhar ganho pessoal e tiravam vantagem injusta de seus próprios compatriotas. Zaqueu não era apenas um cobrador de impostos, mas um chefe de coletor de impostos, que fazia as pessoas desprezarem o homem ainda mais. Claro que o povo se revoltava com ele, porque ele era judeu e trabalhava para Roma coletando impostos. Por isso que ele era odiado, né? Odiava ele ainda mais por causa disso. Vai dizer mais para nós: à luz do ódio público dos coletores de impostos, Jesus escolheu Levi ou Mateus como um de seus 12 apóstolos. E isso mostra o amor de Jesus pelos perdidos e o poder transformador de sua graça salvadora. Deus estava definitivamente movendo o coração de Zaqueu para lutar contra as multidões e finalmente subir naquela árvore para que ele pudesse ver Jesus. Ele provavelmente tinha ouvido falar de que este mestre havia escolhido um cobrador de impostos chamado Levi para ser um de seus discípulos, e que Jesus socializava com notórios pecadores. Talvez sua consciência culpada o tenha importunado, e ele pensou: talvez Jesus pudesse perdoar meus pecados. É claro que ele não viu Jesus, mas ele deve ter ouvido falar de Jesus. Quando ele ouviu falar de Jesus, ele foi impulsionado a ver Jesus, mas só que a multidão era muito grande, ele baixinho, não tinha condições de ver Jesus. Aí ele correu e subiu numa figueira brava, ficou lá esperando Jesus passar. O próprio Jesus ensinou claramente: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Evangelho de João capítulo 6, versículo 44, veja. As pessoas só vão a Jesus porque o Pai o atrai para que eles vão. E novamente ele repete o mesmo contexto: ninguém pode vir a mim se o Pai que isto lhe seja dado, né? Ninguém pode vir a mim a não ser que ele seja dado pelo Pai. João capítulo 6, versículo 65, né? O Pai é quem envia ele, né? Está deixando claramente: aqueles que vão a Jesus é porque o Pai enviou através do poder do Espírito Santo. Se Zaqueu estava nessa árvore para buscar Jesus, foi porque o Pai o estava atraindo a Jesus. Jesus facilmente poderia ter passado debaixo daquela árvore e nunca ter olhado para cima. É claro, ele podia passar ali e não olhar para cima,
Mas Jesus olhou para cima, porque ele sabia, né, que Zaqueu estava ali. E Zaqueu foi ali especialmente para ver Jesus, né? É por isso que ele vai dizer: Zaqueu, desce depressa, porque hoje quero ficar em sua casa. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 5, né, que ele vai dizer aí: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, o viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Veja, ele já sabia até o nome dele. Ele não precisou nem dizer o nome dele, mas Jesus já sabia o nome de Zaqueu, porque Jesus ele é onisciente, onipresente, ele sabe de tudo. E Zaqueu não tinha dito o nome a ele, mas ele já sabia quem era Zaqueu. Por isso que ele vai dizer: Zaqueu queria ver Jesus, mas não tinha conhecimento prévio de que Jesus queria vê-lo, né? Da mesma forma que ele queria ver Jesus, Jesus já queria ver ele primeiro, mas ele não tinha essa consciência. E quando Jesus disse: olha, desce depressa, que convém estar na tua casa, ele ficou até surpreso, né? Perplexo. Como é que Jesus já sabia o nome dele? Mas Jesus já sabia, não precisou nem dizer nada. De todas as pessoas daquela grande multidão, o Salvador se concentrou nesse homenzinho. Jesus se convidou para ir à sua casa e quis conversar pessoalmente com Zaqueu. Veja, Jesus se convidou, né? Que no versículo 5, Lucas capítulo 19, versículo 5, ele vai dizer: olhando para cima, o viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Veja, Jesus se convidou para ir à casa dele. Ele nem convidou Jesus, mas Jesus se convidou para ir à casa dele. Jesus já conhecia quem era ele. Jesus já tinha o pleno conhecimento de quem era Zaqueu. Não precisou nem Zaqueu falar nada. Aí vai dizer mais para nós: você já teve uma experiência em que o Espírito Santo de Deus estava lidando com sua alma? Talvez você estivesse envolvido, ouvindo um sermão e sentiu que estava sendo dirigido diretamente a você e Jesus te estava chamando pessoalmente. Talvez até agora você possa ouvir o Salvador chamando e dizendo: segue-me, porque em qualquer momento que a gente está ouvindo uma pregação, ouvindo um hino, lendo uma literatura, muitas vezes ele pode até estar nos chamando e falando conosco. Muitas igrejas esqueceram o propósito do Salvador de buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Portanto, é nosso dever, como discípulo de Jesus Cristo, lembrar que o amor muda as pessoas. É isso que Jesus fez e deve se tornar a nossa maneira de imitar o Salvador também, é claro, porque o amor é quem vai mudar as pessoas, não é nós que vamos mudar, né? E o Espírito Santo também vai agir ali para mudar, né? Como Zaqueu. Zaqueu, quando teve um verdadeiro encontro com Cristo, ele mudou totalmente, né? É tão tal que lá no versículo 8, ele vai dizer: levantando Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Veja, ele já que a mudança foi tanto que ele já queria dar metade dos bens dele aos pobres. Tá vendo? Veja que mudança. Continuando: ninguém está além do poder da graça de Deus para alcançar o perdido. Cristo é capaz de salvar ao máximo. Devemos oferecer o evangelho corajosamente ao pior e mais perverso dos pecadores e dizer: há esperança, é claro, por mais perverso que a pessoa seja, por mais maldoso, o coração maldoso que ela tiver, mas quando ela tem um verdadeiro encontro com Cristo, ela muda. E só ele pode mudar, e vai mudar por completo. Por isso que há esperança para aqueles que ainda estão de pé. Para aqueles que já foram embora, já morreram, não tem mais esperança. Mas tem para aqueles que ainda estão vivos, há uma esperança. Ele pode não ter tido encontro com Jesus agora, mas há uma esperança ainda para ele. Que ele ainda pode ter um verdadeiro encontro com Cristo. Então, nós não devemos deixar de pregar o Evangelho. Vemos aqui uma imagem de compaixão de Cristo para com os pecadores e seu poder para mudar os corações humanos. Não podemos enfatizar o suficiente que Jesus já está pronto para salvar aqueles que estão prontos para recebê-lo como Senhor e Salvador, né? Não podemos enfatizar o suficiente que Jesus está pronto para salvar aqueles que estão prontos para recebê-lo como Senhor e Salvador. É claro, nós não podemos enfatizar nada disso, porque a qualquer momento ele pode salvar, e pode salvar por completo. Uma pessoa convertida é uma pessoa transformada. As pessoas genuinamente convertidas darão prova externa de sua conversão interior. O pecador convertido viverá uma vida completamente diferente de sua vida anterior. Se as palavras de Zaqueu, a metade dos meus bens eu dou aos pobres, é uma prova inequívoca de que Zaqueu era uma nova criatura. É claro, ele era uma nova criatura, porque antes ele pensava em quem? Em ser rico, em ter bem, mas quando ele teve um verdadeiro encontro com Jesus, ele mudou totalmente. E é tão tal que ele vai querer dar metade dos bens dele aos pobres, né? E ele ainda vai dizer mais: se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Veja, ele ia restituir quadruplicadamente se ele tivesse defraudado alguém. Veja a mudança. Passou de ser pecador para uma nova criatura.
Continuando a dizer, a missão do nosso mestre é ativa, não passiva. Ele não espera que as pessoas venham a ele. Ele procura ativamente os perdidos para salvá-los. Portanto, Deus pode nos dar uma visão natural e sobrenatural das pessoas para que possamos ajudá-las, é claro, porque às vezes as pessoas não querem ir em certo lugar para pregar o evangelho, mas a Bíblia diz claramente que ide por todo o mundo. Então nós temos que ir em todo lugar buscar aqueles que ainda não tiveram um verdadeiro encontro com Cristo, para que eles possam ser salvos. Nosso ministério deve exigir ousadia e não medo, confiando no Espírito Santo para nos guiar naquilo que Ele está nos chamando a fazer. É claro, devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Ele é quem vai nos guiar. E nos guiar para nós em busca das almas, para salvá-las. Nós somos seus discípulos e a sua missão é a nossa missão. Resgatar as almas de uma eternidade no lago de fogo. É o maior propósito do universo. Tempo e eternidade, verdadeiros homens e mulheres de Deus e servos de Jesus anseiam como Ele de buscar e salvar os perdidos. É isso que nós devemos fazer. Ter essa ânsia, ter esse desejo de buscar e salvar os que se haviam perdido. A gente vê que Zaqueu, ele não tinha esperança nenhuma, mas ele perseverou. E na perseverança dele, ele sendo um homem de pouca estatura, ele subiu o quê? Numa figueira brava. Ele já sabia que Jesus ia passar por ali. Como Jesus ia passar por ali e ele não tinha condições de ver Jesus por conta da multidão, ele subiu na figueira e ficou esperando Jesus passar. Jesus podia passar como ele sempre passou em vários caminhos, mas quando ele vai passando, ele olha para cima. E quando ele olha para cima, quem é que ele vê? Zaqueu. Ele diz: Zaqueu, desce depressa. Desce depressa que hoje eu vou ficar em tua casa. Porque Jesus deixou bem claro no versículo 10, porque ele veio buscar, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E Zaqueu estava perdido. Ele era um filho de Abraão, descendente de Abraão, mas estava perdido. E Jesus veio para isso, buscar os que estão perdidos. Essa é a missão, essa é a nossa missão do Evangelho. Essa é a missão do discípulo de Cristo, buscar os que estão perdidos. Da mesma forma que Jesus andou no mundo ensinando, pregando, fazendo milagre, fazendo maravilha, dessa mesma forma tem que ser o discípulo de Cristo atualmente. Tem que ter o desejo de buscar as almas. Tem que ter o desejo de resgatar aqueles que estão longe e trazer para perto de Cristo. A gente vê que Zaqueu não tinha nenhuma esperança, mas como ele perseverou, ele alcançou a salvação. E quando ele alcança a salvação, vem o quê? Vem uma transformação. Ele passa a ser uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 vai dizer que quem está em Cristo, nova criatura é esse, que tudo se fez novo. Nova maneira de andar, de falar, de vender, de comprar. E foi o que aconteceu com ele. E ele viu que se ele tivesse defraudado alguém, ele ia recompensar quadruplicado. E aos pobres ele queria dar a metade dos bens dele. Veja como foi a mudança. A mudança foi radical. Né? Ele não queria mais viver como ele vivia antes. Ele queria viver como nova criatura. Então, Jesus ele veio para isso, para buscar e salvar os que estão perdidos. E nós, como discípulos de Cristo, temos que ter isso no nosso coração, de buscar e salvar os que estão perdidos. Da mesma forma que Jesus fez conosco, quando nós estávamos perdidos, nós temos que fazer isso com as outras pessoas, tentar salvá-las. Tentar salvá-las para que elas possam ter o seu nome escrito no livro da vida, para que elas possam ter o direito à eternidade.